A paz do Senhor. Que bom estarmos na casa do nosso Deus nesta noite. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, onde iremos ler a partir do verso 22, para aqui trazermos uma palavra para a nossa meditação, para a nossa edificação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 22 em diante. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de chegar até aqui. Agradecer a confiança do pastor Abdênego, que mesmo estando em viagem, me concede esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecer também ao presbítero Jonas e a todo o ministério aqui que tão graciosamente nos recebe aqui no templo sede. Que Deus abençoe grandemente a todos no nome de Jesus. 1 Reis 20, verso 22, diz assim a palavra de Deus: Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: Vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Os deuses deles são deuses dos montes, e por isso foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra, e vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão, mas deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, no texto que nós já lemos, para aqui trazermos a palavra de Deus para nós. Eu me lembrei, quando estava preparando esta mensagem, de uma viagem, quando eu era ainda um adolescente, morava em Açu com meus pais, e íamos a um congresso de jovens em Santana do Matos. Como não tinha um transporte direto de Açu para Santana do Matos, dormimos uma noite na casa de uma pessoa em Angicos. Dormir num lugar quente e com bastante muriçoca já é um desafio. Mas naquela noite eu descobri na prática o que significa o ditado: quando o cobertor é curto, cobrem-se os pés ou a cabeça. Talvez você já tenha ouvido esse ditado por aí. Você tem que escolher, ou cobre os pés ou cobre a cabeça. E nessas situações nós descobrimos, queridos, que quando nós temos recursos limitados, é preciso fazer escolhas, e muitas vezes nós não vamos poder fazer aquilo que queremos, ou nem mesmo o que nós precisamos. Talvez você não tenha experiência com cobertores curtos, mas com certeza você já precisou fazer alguma coisa
com recursos limitados. Quem sabe precisou fazer compras e o dinheiro não dava para tudo, saiu ali controlando e às vezes até somando e deixando de fora alguma coisa, ou quem sabe já precisou alimentar muita gente, chegou gente de repente, bota mais água no feijão, não vai dar para todo mundo, administra, bota farinha, alguma coisa. Quem sabe você já precisou fazer uma receita e não tinha todos os ingredientes. O fato é que quem está contando com recursos limitados fica sempre numa dificuldade. E fica pensando, até onde eu posso ir? O que é que eu vou conseguir fazer com isso? Agora, quando nós temos recursos ilimitados, aí nós fazemos tudo, nós agimos com confiança, aí pode chegar mais gente, aí pode fazer uma receita com muitos ingredientes, aí pode dormir tranquilo porque se cobre, e vemos que recursos limitados ou ilimitados fazem muita diferença, especialmente quando nós estamos diante de um problema muito sério. Na história que nós lemos aqui, o texto nos apresenta uma situação na época do reino dividido em Israel. E nós vamos ver que no reino do norte, onde reinava Acabe, vai uma guerra surgir no meio daquele povo. E nesse texto então nós vamos entender que há uma grande diferença entre confiar em deuses limitados e confiar num Deus que tem poder ilimitado. Quando você crê num Deus pequeno, você espera coisas pequenas. E aí nós vemos que os sírios aqui, inimigos de Israel, que foram por muitos anos, eles, liderados pelo rei chamado Ben-Hadad, se levanta para guerrear contra Israel. Mas Deus disse que ia dar vitória a Israel e deu. Uma vitória fragorosa, vergonhosa para os sírios que tinham um grande exército. Deus disse que ia dar vitória e fez assim porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ben-Hadad voltou envergonhado para sua casa. Mas aí exatamente no texto que lemos a partir do verso 22, um homem de Deus vai avisar ao rei dizendo: se prepare, porque daqui a um ano os sírios vão voltar para guerrear novamente. E os sábios lá do rei da Síria disseram ao rei Ben-Hadad: o problema é porque o rei, o Deus, ou os deuses, eles parecem que acreditam que Israel também tem vários deuses. Ele diz: os deuses de Israel são deuses dos montes, mas não são deuses dos vales. Se nós atrairmos eles para os vales e lutarmos com ele lá embaixo nas planícies, nós vamos vencê-los, porque o Deus dele só é bom nos montes, mas ele não é poderoso nos vales, e nós vamos ter vitória. Isso era muito comum, querido, entre os povos pagãos. Não somente a crença em muitos deuses, mas em deuses limitados. Cada um tinha a sua atuação. Tinha o Deus que cuidava da chuva, e o outro que cuidava dos animais. O Deus que abençoava a guerra, e o outro que livrava da doença. E assim eles tinham essa sua fé dividida entre deuses pequenos. Quando você cria, ou quando você crê em deuses pequenos, você precisa juntar vários deles, e ainda assim talvez tem situação que você não vai conseguir a proteção que precisa. Os sírios achavam que os deuses deles eram deuses mais fortes nas partes baixas, e o Deus ou os deuses de Israel era somente aquele que podia dar vitória se eles estivessem no monte, se eles estivessem em cima. Vamos atraí-lo para um terreno favorável ao nosso Deus, e nós teremos vitória, eles pensaram. E o texto nos diz que, chegada a primavera, que era o tempo que as guerras aconteciam na antiguidade,
Ben-Hadad levanta um grande exército para lutar contra Israel. Eles tinham carros de guerra, eles tinham muito mais soldados, e ainda achavam que estavam num terreno plano, num terreno baixo, onde esses números seriam vantajosos, onde os carros de guerra representariam uma grande força, e eles ainda por cima criam num Deus limitado que eles tinham, que poderia dar vitória se eles estivessem pelo menos no lugar onde aquele Deus poderia atuar. Quem serve a deuses pequenos só espera dele coisas pequenas, limitadas, poucas. Em nosso tempo, queridos, ainda tem muita gente também que acredita em deuses pequenos, em deuses limitados. Alguns creem no santo que ajuda na doença, mas já não resolve se for outro problema. Tem uns que acreditam que o santo pode ajudar no casamento, mas se você tiver em dívida, chame outro, porque ele já não é preparado para aquilo. Tem gente que acredita que pode conseguir ajuda de um santo para um problema, mas se o problema for em outra área, já tem que buscar outro santo para ajudar. Eu li uma história de que no museu do Brooklyn, alguém estava passeando e chegou na área que tinha os artefatos do Antigo Egito e viu que muitas estátuas tinham narizes ou orelhas decepadas. E ele perguntou, por que isso? Alguém pensou, não, é o tempo, é a depredação natural. E alguém explicou, não, é porque as pessoas naquela época acreditavam que se ele tirasse o nariz de um deus na estátua, ela morria sufocado. Se tirasse a orelha dele, ele não poderia mais escutar ninguém que clamasse a ele. Quem acredita em deuses pequenos, acredita também que você chegando a uma situação X, aquele Deus fica inativo, fraco. Deuses pequenos geram crenças limitantes. Mas no meio dos crentes, ainda tem gente que acredita num Deus limitado. Mesmo no meio dos crentes, tem uns que acreditam num Deus que só dá vitória, mas que no sofrimento não está com ele. Tem gente que acredita num Deus bonzinho, amoroso, mas que não é justiça e não traz punição. Tem crente que acredita num Deus que deve ser adorado no domingo, mas não conduz a vida na segunda-feira. Tem outros que creem num Deus que governa a igreja, mas não controla o mundo. Tem uns que adoram a Deus da igreja, mas não serve a Ele lá no escritório, nem na sua repartição. Não pense que crer em deuses limitados é só uma coisa do mundo pagão. Há também crentes que pensam que Deus só é útil para nos livrar do inferno, mas não nos ajuda na caminhada do dia a dia que nós temos. Ainda tem gente que crê num Deus limitado. São deuses das montanhas, mas não dos vales. Deuses que atuam em determinadas áreas, mas não em todas. Deus que podem resolver certos problemas, mas parece que não tudo. Os sírios acreditavam assim, num Deus limitado, pequeno. E agora eles vão à guerra contra Israel. E parece, eles acham que encontraram o ponto fraco de Jeová. Vamos trazê-lo para o vale, porque ele é Deus de montes, mas não é Deus de vales. Só que eles vão descobrir da pior forma que o nosso Deus não tem ponto fraco, que o nosso Deus não tem nada que o limite, que o nosso Deus não tem área que Ele não atue, que o nosso Deus não tem problema com qualquer circunstância que lhe pareça desfavorável. Os inimigos têm certeza que vão vencer, porque eles estão em vantagem com um exército maior, mas o Deus deles é um Deus limitado, e quem confia em deuses pequenos se sente confortável
Israel quando está lutando contra alguma coisa que ele acha pequena ou fraca, mas o que eles não sabem é que do outro lado da trincheira está Jeová, o Deus que é conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí, se você tem um Deus ilimitado, você espera dele coisas grandes, coisas tremendas. O texto vai nos dizer que os dois exércitos se alinharam para a batalha. Porém, queridos, há uma disparidade enorme entre o tamanho dos exércitos. O texto vai nos dizer que o exército de Israel parecia 2 pequenos rebanhos de cabra. Uma coisinha aqui e uma coisinha aqui. E os sírios, ele diz, enchiam a terra. Agora imagine que luta desproporcional. Um exército inumerável, não se chegou nem a obter o número desse exército contra 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas no meio daquele povo pequeno estava um Deus grande, um Deus ilimitado. Aos olhos humanos seria um massacre. Era como um time de várzea jogando contra a seleção alemã dos 7-1. Imagine quanto vai ser o placar disso. Era como um grupo de profissionais lutando contra 2 amadores. Mas Deus nos faz olhar além do que os olhos veem, para ver pela fé qual é o lado mais poderoso nessa batalha. Se você olhasse com os olhos humanos, de que lado você colocaria suas fichas? Em quem você apostaria? Nos sírios, um exército inumerável, carros de guerra, ou em Israel, esses 2 pequenos rebanhos de cabra? Porém, queridos, nós vamos aprender na palavra de Deus que quem tem um Deus ilimitado nunca está em desvantagem. Se tiver só um crente e o seu Deus, não importa o tamanho do exército do outro lado, já é maioria suficiente para ter vitória. Se tiver só um crente e o seu Deus, esse é o lado forte, esse é o lado vitorioso, esse é o lado vencedor, porque Deus é aquele que é poderoso para dar vitória em qualquer situação. E aí o texto nos diz que a batalha começou, mas o pequeno rebanho de cabra, aquele pequeno exército, num só dia matou 100.000 homens do exército do outro lado. O resto fugiu, uma grande parte entrou na cidade, porque tinha muros altos, trancou-se na cidade. A Bíblia nem explica como foi que isso aconteceu, mas só diz que os muros da cidade caíram e mataram 27.000 que estavam refugiados dentro daquela cidade. Deus deu uma vitória extraordinária, mesmo lutando num terreno aparentemente desfavorável, com um exército infinitamente inferior, porque quando Deus entra numa batalha é para ganhar. Deus não entra em batalhas perdidas. Ele é o Deus de poder ilimitado, um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Quando você serve a um Deus ilimitado, você pode esperar coisas extraordinárias que Ele vai fazer. Há um escritor que publicou já vários livros, alguns inclusive pela CPAD, um escritor americano chamado Craig Keener. E ele disse que um dia alguém veio lhe contar uma história que aconteceu na África, e ele, como ocidental, um homem acadêmico, ficou até com dificuldade para aceitar aquilo, mas ele conta que na República do Congo, uma menina de 2 anos, chamada Teresa, foi picada por uma cobra, e quando ela gritou e sua mãe correu, chamada Antonieta, sua mãe pegou a menina, viu que ela já estava sem respirar,
precisava de ajuda médica imediata, mas a aldeia mais próxima estava a pelo menos 3 horas de caminhada. A mãe pegou a menina, colocou nas costas, correu para a aldeia vizinha. Segundo a medicina, as células cerebrais começam a morrer algo em torno de 5 minutos após o suprimento de oxigênio ser removido. Mas mesmo contra todas as possibilidades, a mãe pegou a menina, correu na aldeia mais próxima. Na aldeia mais próxima não tinha médico, não tinha soro antiofídico, não tinha sequer hospital. Mas na aldeia mais próxima tinha um crente. O pastor Coco Moise era evangelista naquela aldeia. E quando a menina chegou sem vida, ele começou a orar por ela, repreendeu aquele mal em nome de Jesus, declarou vitória para ela no nome de Jesus. A menina encheu o peito de ar, voltou a respirar, voltou à vida. E no dia seguinte ela já estava bem, sem nenhum problema, sem danos cerebrais, sem danos físicos. Hoje, ou no tempo que o Greg Kina escreve essa história, ele diz: Teresa tem mestrado e é pastora no Congo. E alguém disse: mas você acredita nessa história? Ele diz: acredito, porque Teresa é minha cunhada e Antonieta é minha sogra. Porque quando você crê num Deus ilimitado, você pode esperar coisas extraordinárias deste Deus. Aleluia. Eu quero olhar para essa narrativa e extrair daqui algumas lições para nós aplicarmos à nossa vida. A primeira coisa, queridos, Deus promete e Deus dá a vitória para gerar testemunho de quem Ele é. Deus avisou pelo profeta. Eles disseram que eu sou Deus do monte, mas não sou Deus dos vales, pois eu vou dar vitória para eles saberem que eu sou Deus de toda a terra. Eles disseram que eu não posso dar vitória se você estiver por baixo, pois eu vou dar vitória para saberem que eu sou Deus de toda situação, de toda circunstância, de todo lugar. Mas nós precisamos entender, queridos, as vitórias que Deus nos dá são para a glória dEle, para saibamos quem Ele é, para que nós glorifiquemos o nome dEle, para que nós possamos exaltar aquele que é Deus Todo-Poderoso. Deus está conosco nos vales e nos montes e nos dá vitória em qualquer circunstância, para que o nome dEle seja exaltado. Não é para a glória do que recebe, não é para a glória do que ora, não é para a glória do que crê, não é para a glória do que fala, não é para a glória de ninguém, mas não somente para a glória do Deus que tem todo o poder, que diz: eu vou dar vitória e dá, que promete e faz, que anuncia e cumpre, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E às vezes Deus permite que nós entremos em batalhas desfavoráveis, para que nós possamos conhecer quem Ele é. Porque tem lições que a bonança não ensina. E tem coisas sobre Deus que você só vai conhecer no deserto. E tem situações que Deus vai agir que você só vai conhecer quando estiver na prova. Mas o Senhor, que se revela em toda e qualquer circunstância, permite a dificuldade para que Ele possa agir e todo mundo dizer: foi Deus quem fez. Você sabe que às vezes Deus permite que a situação chegue a um ponto tal que alguém vai dizer: aí só Deus. Aí parece que Deus diz: pronto, agora chegou a hora de eu agir. Porque antes alguém podia se vangloriar, alguém podia dar crédito ao médico, alguém podia dizer que foi sorte. Mas quando chega aquele ponto que não tem mais jeito, que você olha de todo lado e tudo é desfavorável, aí Deus chega e todo mundo vai dizer: foi Deus quem fez. Glória a Ele, glória ao nome dEle, glória ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele age para a sua glória e seu louvor.
Há uma outra coisa importante para nós entendermos aqui. A oferta da vitória da parte de Deus é um ato da sua graça. Você sabe quem é esse rei que Deus deu vitória a ele? É Acabe. Acabe, rei de Israel, do norte. Um rei ímpio, casado com uma mulher ímpia ao quadrado. Um rei que não era temente a Deus, mas que 2 vezes neste capítulo recebe graça de Deus, para ver se ele se arrependia e reconhecia quem Deus realmente era. Deus lhe deu vitória unicamente por misericórdia, por graça. Deu-lhe uma oportunidade de confiar no Deus verdadeiro e não em deuses limitados, porque Acabe também confiava em deuses pequenos. Baal, o Deus que só funcionava quando tinha água, mas o Deus que não funcionava na seca. Porém, Jeová é um Deus que age na seca, que age na fartura, que age quando tem água, que age quando não tem nada, que age quando tudo está bem, que age quando tudo está mal. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele age conosco por graça, queridos. Por graça. Não é porque eu mereço, nem é porque eu paguei o preço, nem é porque eu ralei, nem é porque eu tenho mais fé do que os outros. É por graça que Deus age para nos dar vitória. A fé é importante, mas é Ele quem dá também a condição de nós crermos nele. E nós só podemos glorificar a Deus pelo que Ele faz. Neste texto nós vamos ver que Deus se revela como Deus onipotente. O que significa um Deus onipotente? Onipotência é um atributo que somente Deus tem. Quer dizer que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Tudo o que estiver de acordo com a sua vontade, Ele pode fazer. Alguém diz assim, mas a Bíblia diz que Deus não pode mentir, que Deus não pode não sei o quê. É porque Deus também governa a sua onipotência. Ele é onipotente, mas Ele só age do jeito que Ele quer. Ser onipotente não quer dizer que pode fazer qualquer coisa. Ser onipotente quer dizer que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. E Ele faz assim. O Salmo 135, verso 6 diz: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Aonde quer que seja, Deus faz aquilo que Ele quer fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Este Deus foi quem apareceu a Abraão lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, está registrado quando ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando Deus diz que é todo-poderoso, quer dizer que Ele tem poder para realizar todas as coisas. Quando parecia impossível que Abraão tivesse um filho por causa da idade já avançada, e ainda por cima Sara, sua esposa, nem tinha mais condições fisiológicas, Deus fala e diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É por quê? Porque está faltando óvulo no útero, no ventre de Sara? É só por causa disso? Mas quando você crê num Deus ilimitado, você precisa entender: Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Aleluia. Tudo é possível a Deus, porque Ele faz tudo o que Ele quer fazer. Se você está a favor desse Deus ilimitado, é uma maravilha. Se Ele estiver te guardando, você está seguro. Porque se Deus estiver te guardando, é aquilo que Jesus disse do Pai: ninguém arrebatará das minhas mãos.
Agora, se esse Deus ilimitado estiver lhe perseguindo, você está com um problema. Porque aquele que vai dizer em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ninguém impede quando Ele quer fazer. Então só há um jeito, de nós nos alinharmos com a vontade deste Deus, para que Ele opere na nossa vida do jeito que Ele quiser. E a última coisa, nesse texto que nós vamos ver, queridos, é que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para dar vitória. O inimigo quer nos fazer entender que quando você está por baixo, Deus não vai fazer nada. O inimigo quer dizer, não, vamos levá-lo para o vale, porque Deus só é Deus dos montes. Quando estamos em circunstâncias desfavoráveis, o inimigo quer nos fazer acreditar que a vitória não é mais possível, que vamos perder, quando não temos recursos, quando não temos condição, quando olhamos para um lado e para o outro e a circunstância parece muito pior do que poderíamos prever. O inimigo quer nos fazer acreditar que nós não vamos ter vitória. Mas olhamos para esse texto e entendemos, queridos, o que vale não é estar no monte ou estar no vale. O que vale não é ter um monte de amigos ou alguém para lhe ajudar. O que vale não é ser valente ou ter muita força. O que vale é o Senhor estar conosco, seja no monte ou no vale, porque Ele é o Deus que socorre onde quer que você precise dele. Se estamos no monte, o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Mas se estamos no vale, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. Se você crê num Deus ilimitado, você pode esperar coisas ilimitadas, coisas grandes, coisas tremendas deste Deus. E se você é um cristão, nós precisamos entender, queridos, o Deus que nós servimos, o Cristo a quem nos rendemos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o Pai declarou lá no Antigo Testamento a Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus vai aparecer a João lá na ilha de Patmos e vai dizer, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai se mostrar agora como Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E quando Jesus operava os seus milagres aqui nesta terra, todo mundo entendia. Ele é um Deus que tem poder. Ele provou ter poder sobre a natureza, quando repreendeu os ventos e a tempestade. Ele mostrou ter poder sobre os demônios, quando ordenou que eles saíssem e eles obedeceram. Ele mostrou ter poder sobre a morte, sobre as doenças. Ele mostrou ter poder onde quer que fosse necessário ver o seu poder, aleluia. E a sua maior vitória, o seu maior poder foi exatamente sobre a morte, aleluia. Ali ele demonstrou que tinha poder. Quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele estava mostrando que ele tem poder sobre a morte. Eu gosto de uma frase que o evangelista Moody diz, com Jesus você não aprende a fazer um funeral. Ninguém aprende com Jesus a fazer um culto fúnebre. Porque Jesus acabou com todos os funerais aos quais ele compareceu. Porque Jesus cancelou todos os enterros aos quais ele compareceu. Porque ele tem poder sobre a morte, aleluia. E a sua demonstração final de poder extraordinário sobre a morte foi quando ele levantou do túmulo ao terceiro dia, aleluia.
quando ele rompeu com a porta daquele túmulo, quando ele ignorou o selo do imperador e os soldados do lado de fora, e levantou-se, aleluia, ao terceiro dia. Agora João vai ter um testemunho disso, lá na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 13 em diante, quando ele diz: eu olhei e vi alguém semelhante a um filho do homem, com vestes compridas, com um cinto de ouro no peito, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a voz como a voz de muitas águas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando eu olhei para ele, caí como morto, João diz. Mas João completa dizendo: mas ele olhou para mim, estendeu a sua mão para mim e disse: João, não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último e aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso. O Senhor mostrou o seu poder em qualquer circunstância, para que eu e você possamos entender. Quando você confia em Jesus, você está confiando num Deus que não depende de circunstâncias favoráveis para te abençoar. Quando estamos por baixo no vale, quando as condições não são favoráveis, quando as pessoas não acreditam em nós, quando tudo parece estar desabando, quando tudo parece perdido, mas se o Senhor está do nosso lado, Ele nos dá graça e nos dá vitória, porque Jesus prometeu, dizendo: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias Ele disse: eu estou convosco. No dia de sol, Ele está conosco. No dia de chuva, Ele está conosco. Nos dias de alegria, Ele está conosco. Nos dias de adversidade, Ele está conosco. No dia que o sucesso te abraça, Ele está conosco. E no dia que a derrota parece que armou uma tenda no seu quintal, Ele está conosco. No dia que a paz reina na casa, Ele está conosco. E no dia que parece que a guerra e a contenda resolveu morar dentro da sua casa, Ele está conosco. Ele está conosco e nos dá vitória, aleluia, em cada dia, em todos os dias. Nós não podemos subestimar o poder de um Deus que se apresenta como todo-poderoso. Os sírios entenderam isso da pior maneira. Subestimar o Deus todo-poderoso não dá para fazer. Porque quem confia num Deus fraco, espera dele coisas fracas. Mas quem confia num Deus forte, só espera dele ações fortes e poderosas. E nós podemos confiar num Deus que faz promessas e cumpre. Nós podemos orar a um Deus que pode atender qualquer que seja o pedido. Ainda que pareça uma oração louca, impossível, quando nós cremos num Deus todo-poderoso, podemos orar a Ele. Paulo nos garante em Efésios capítulo 3 e o verso 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Você tem coragem de pedir uma coisa louca a Deus? Você tem coragem de acreditar que Ele pode fazer uma coisa extraordinária? Pois a palavra nos garante, Ele pode fazer mais do que você pode pedir, mais do que você consegue pensar, mais do que a sua imaginação consegue alcançar. Ele pode fazer. Quem entende que o Senhor Jesus é Deus Todo-Poderoso, não tem medo de perguntar o que Ele pode fazer,
Porque a resposta sempre será: Ele pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Quer dizer que Deus pode salvar alguém que está lá enfiado na droga? Pode. Mesmo se essa pessoa não quiser nada com Deus, pode. Ele pode transformar uma situação já resolvida? Pode. Mas se já morreu? Pode. E se já faz 4 dias? Pode. Ele pode abrir portas que parecem irremediavelmente fechadas? Pode. Mas se a porta for no mar, Ele abre. Ele abre porque Ele é o Deus que tudo pode fazer. Ele pode suprir contra todas as possibilidades humanas? Pode. Pastor, mas está faltando tudo, mas Ele pode. Ele pode. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Um dia, Números capítulo 11, até Moisés assustou-se, porque Deus disse: eu vou fazer esses 2 milhões de pessoas comer carne por 30 dias até sair pelo nariz. Aí Moisés fez as contas assim na cabeça, chamou Deus assim: Deus, vem aqui. O senhor já fez as contas? Bote aí meio quilo de carne para cada um, porque crente come. Meio quilo de carne para cada um, durante 30 dias, vezes 2 milhões de pessoas. Onde é que o senhor vai arrumar carne para isso? Quando você serve a um Deus ilimitado, você não pode fazer esse tipo de pergunta, não. Você não pode duvidar do que Ele pode fazer, não. Você não pode sequer imaginar onde é que Ele vai conseguir recursos, porque Ele é o Deus ilimitado. E Deus vai dizer: pois Moisés, você agora vai ver se a minha mão é poderosa ou não, se ela está estendida ou não, se eu tenho poder ou não para resolver isso, Moisés. Se você crê num Deus ilimitado, você pode crer que Ele pode fazer, mesmo que pareça impossível. Deus pode dar vitória para você vencer esse hábito, esse pecado que você luta há anos e não consegue. Pode. Pode. Deus pode resolver aquele relacionamento que está aparentemente totalmente desfeito. Pode. Pode. Mas eu não sei nem onde ele está, mas Deus sabe. Eu nem sei nem o que ela está fazendo, mas Deus sabe. Quando você confia num Deus fraco, você fica querendo procurar um monte para ver se consegue melhorar a sua vida. Mas quando você confia num Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Deus não é limitado por nenhuma circunstância. Ele pode agir em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é fiel em suas promessas. E nós, crendo neste Deus ilimitado, podemos ter esperança em qualquer situação que nós estivemos passando. Entenda uma coisa, eu já vou concluir essa mensagem. Não me importa quão alta seja uma montanha, Deus governa aquela montanha. E não importa quão profundo seja um abismo, Deus governa aquela profundeza. Porque Ele é Senhor nos montes e é Senhor nos mares. Ele é Senhor nos abismos e é Senhor na terra. Deus de montes e Deus de vales é o nosso Deus. Não importa qual seja a situação, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E um dia, queridos, um dia breve chegará este dia. As portas da eternidade vão se abrir. Nós subiremos para o céu e ali acontecerá aquilo que João ouviu. A voz de muitas águas, dizendo: aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Essa é a esposa do Deus Todo-Poderoso. Você faz parte de, aleluia, um grupo de crentes
que tem um Deus ilimitado como seu Deus. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa qual seja a dificuldade. Se você estiver no monte, Deus está com você. Mas se você estiver no vale, Deus está com você. Se você estiver por cima, Deus está com você. Se você estiver por baixo, Deus está com você. Se tudo parecer bem, Ele está com você. Se tudo estiver mal, Jesus está com você. Ele é o Deus que tudo pode, e nós cremos neste Deus ilimitado. Me dê um dó maior, por gentileza. Se você conhece esse Deus ilimitado, se você serve a esse Deus ilimitado, aleluia. Fique de pé comigo, por favor, e cante assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Ele é Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele liberta os encarcerados, cante. Que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, de lá alma do ferido, e dilata o amor nos corações. O que Ele pode fazer? Cante. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível. Você crê no Deus ilimitado? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Crê que Ele é Deus que opera no monte e é Deus que opera no vale? Deus que é grande para destruir qualquer circunstância desfavorável. Pois esse Deus fará o impossível por você. Ele é o Deus de montes e de vales, o Deus do impossível. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.